A pandemia da Covid-19 no Brasil chega a números absurdos. Centenas de milhares de pessoas mortas. Cidades entrando em colapso. Sabíamos que o bolsonarismo deixaria um legado de repressão, violações e morte, mas a crise sanitária está elevando as consequências ao extremo. Em Manaus, falta oxigênio e vítimas da Covid-19 e outras doenças morrem sufocadas, enquanto o presidente e seus ministros dizem que não podem fazer nada. Não existe mais auxílio emergencial e os despejos seguem mesmo durante a pandemia. Para piorar, o presidente se isola entre a extrema-direita global, negando a pandemia, sabotando o discurso médico e as iniciativas de vacinação e ainda recomendando falsos tratamentos precoces da doença, ideia que até mesmo Donald Trump abandonou há meses. Bolsonaro é o último apoiador ainda fiel aos delírios de Trump, reproduzindo sua narrativa de fraude eleitoral e sendo o único líder mundial que apoia os discursos que justificam a invasão do Congresso estadunidense por uma multidão de fascistas no dia 6 de janeiro. E vai além. Bolsonaro é o único caso do mundo de um candidato que, mesmo tendo ganho a eleição, alegou sem provas que o sistema eleitoral brasileiro é fraudulento e que, caso o país não abandone as urnas eletrônicas, voltando com as cédulas de papel, haverá manipulação também nas eleições de 2022. Com isso, já ameaça uma reação caso não consiga se reeleger. Como Trump, Bolsonaro surfa na radicalização da polarização política, o que garante uma base de apoio reduzida, mas fiel. Seus apoiadores funcionam com uma lógica identitária, onde fatos ou dados científicos não importam se não favorecem a narrativa política do líder. Nesse caso, seguir recomendações médicas não é uma questão de saúde, mas mais uma polêmica em uma disputa que se limita entre a extrema-direita reacionária e a social-democracia gestora, identificada com os anos de governo do PT. Assim, sua base mais radical é inflamada para realizar nas ruas o que o discurso do presidente e seu time ainda não podem fazer abertamente: a violência física e o assassinato direto da oposição. Embora saibamos que suas políticas são responsáveis pela morte de milhares de pessoas, seja na pandemia, nos desastres ambientais ou pela mão da polícia, o discurso de Bolsonaro ainda é tratado como uma metáfora ou como uma brincadeira por seus defensores mais poderosos da mídia ou em cargos públicos. Quando diz que a ditadura matou pouco, ou que não foi uma ditadura, ou mesmo quando diz que vai metralhar a esquerda, Bolsonaro evita qualquer responsabilidade, alegando que não está falando literalmente ou está sendo mal interpretado. Mas assim como o Trump incentivando e depois elogiando supremacistas que atiraram e mataram manifestantes antirracistas em agosto de 2020 e invadiram o Congresso em janeiro de 2021 para manter seu governo no poder, o comportamento de Bolsonaro abre caminho para que seus apoiadores se sintam encorajados a agir no mundo real. As políticas de liberação de armas no Brasil e de isenção de impostos sobre elas caminham para facilitar o acesso a armamentos para pessoas ricas ou reacionárias de classe média, perfil típico de seus apoiadores fanáticos. Bolsonaro busca formar uma base radicalizada e armada para defender seus interesses nas ruas. No contexto estadunidense, onde a posse legal de armas como pistolas ou fuzis é uma realidade, Trump foi capaz de incitar seus apoiadores até que um deles matou 2 pessoas e feriu uma terceira com tiros de AR-15 em agosto de 2020, num protesto antirracista em Kenosha, enquanto a polícia só olhava. Com acesso mais fácil a armas, não é difícil imaginar manifestantes bolsonaristas abrindo fogo ou praticando outras formas de violência contra minorias e movimentos sociais nas ruas. E se há alguma dúvida quanto à atuação da polícia, os recentes esforços do governo federal em tirar o controle das polícias militar e civil dos governos estaduais e transferi-lo para Brasília revelam o interesse de centralizar o comando das forças policiais, assim como acontece com as Forças Armadas. Vale lembrar que o golpe de Estado organizado pela extrema-direita na Bolívia em 2019 foi executado pela polícia, sem que o exército tentasse impedi-lo.
Além disso, Bolsonaro concede agrados e praticamente se tornou um paraninfo oficial de formaturas em academias de polícia. A polícia é uma das bases políticas mais sólidas de Bolsonaro, e o presidente constantemente apresenta propostas que fortalecem esse apoio, como a que amplia o excludente de ilicitude para a polícia, isentando policiais de culpa por qualquer ato ilegal cometido em serviço, ou seja, permitindo que matem ainda mais. O discurso armamentista da direita é baseado na antiga ideia de que o cidadão de bem deve ter o direito de defender sua propriedade. Numa sociedade capitalista e patriarcal, isso significa homens brancos, donos de imóveis ou terras com liberdade para usar a violência contra pessoas marginalizadas e desesperadas. O Estado, que detém o monopólio da violência legal, mas garante legitimidade para que o rico possa matar pobres quando se sentir ameaçado, jamais vai tolerar que pobres, mulheres e pessoas não brancas possam se defender da mesma forma contra agentes do Estado ou do capital. A esses grupos, a autodefesa é negada. Em outras palavras, só pode se defender aquelas pessoas que já têm a proteção do Estado. Quem já é alvo deve permanecer sem defesa ou sofrer duras punições se tentar revidar. Quando parte da esquerda condena protestos violentos, os bloqueios, o vandalismo, a desobediência e o contra-ataque à violência policial, ela complementa o discurso armamentista de Bolsonaro e seus apoiadores. Mesmo sem querer, estão dizendo que esses corpos não têm o direito de se defender, não podem revidar e devem canalizar seu ódio e sua insatisfação através de um canal legítimo, dentro de instituições que foram criadas pela elite para controlá-los e silenciá-los. É compreensível que líderes de movimentos e partidos de esquerda reproduzam esse discurso, pois precisam da legitimação do poder estatal para disputar seus cargos e o controle das instituições. Se candidatos como Guilherme Boulos, que mandou integrantes do movimento Sem Teto agredir black blocs em manifestações em São Paulo, estimularem a desobediência e o confronto com a polícia, vamos esperar que a mesma polícia vá obedecer suas ordens quando chegarem ao poder? Ou pior, como convencerão as pessoas que não devem desobedecer ou atacar a polícia quando ela estiver seguindo as suas ordens? Assistimos ao fim da representatividade, desgastada e ineficiente. Com a perda da confiança em seus processos, seu fracasso em contribuir para o bem-estar geral, a violência e o autoritarismo se tornam o único recurso para manter o Estado. Portanto, nenhuma pessoa ou grupo com planos de controlar esses governos e policiais irá nos salvar do fascismo, pois nunca agirão contra essas instituições que sempre abriram caminho e sustentaram regimes fascistas. Nesse cenário de radicalização e promessa de violência, é inútil esperar que polícias, leis ou exércitos impeçam o crescimento do fascismo dentro e fora das instituições. A história recente nos mostra que todo aparato criado sob a justificativa de reprimir extremistas e fascistas acaba sendo usado contra movimentos sociais e minorias. Fascistas e outros tipos de nacionalistas e populistas como Bolsonaro, Trump, Modi, Putin e Erdogan levam a balança do jogo político para a direita. Por isso, pensar apenas numa polarização entre direita e esquerda nas urnas não basta, pois deixa de lado movimentos que agem pela libertação real, anticapitalista e anti-autoritária. Políticos e grupos neoliberais e conservadores já perceberam que a gestão genocida de Bolsonaro ou a tentativa fracassada de golpe com apoio de neonazistas orquestrada por Trump são extremos perigosos. Como vemos no embate entre o governador de São Paulo e o governo federal, neoliberais como João Dória, que oferece rações para estudantes e manda a PM atirar para matar, vão se apresentar como oposição moderada ao bolsonarismo. O risco que fascistas nos apresentam é tornar o antifascismo um mero resgate das políticas de ontem, ou pior, que as mantenha como estão hoje. Com medo de piorar ainda mais a situação, a esquerda se torna paralítica ou até mesmo reacionária quando se depara com movimentos mais radicais.
Não é raro surgir na mídia ou na internet discursos de petistas acusando os levantes de 2013 de serem responsáveis pela escalada conservadora e fascistoide que levou ao impeachment de Dilma e elegeu Bolsonaro. Ao fazer isso, tentam garantir que qualquer ação política fora de seu controle seja suprimida e sugerem que na era PT o povo brasileiro viveu em plena revolução com igualdade e fim da opressão, quando na verdade os bancos obtiveram lucros recordes e a reforma agrária foi totalmente paralisada. Os movimentos foram abafados e a população carcerária aumentou drasticamente. As recentes mobilizações no Chile, Argentina e Estados Unidos conseguiram vitórias e importantes avanços, pois não esperaram para revidar a violência policial estatal. Decidiram romper com a institucionalidade e o controle burocrático da esquerda, acostumada com os gabinetes e a conciliação de classe. As mobilizações nos territórios ocupados pelo Estado brasileiro em 2020, durante a pandemia, provam que os maiores sindicatos, movimentos partidários e partidos da oposição são os últimos a tomar alguma iniciativa no mundo real. Uma das maiores e mais importantes paralisações de trabalhadores foi organizada por entregadores rompendo com o isolamento da informalidade forçada pelos aplicativos de entrega. As mais combativas manifestações que barraram fisicamente carreatas e passeatas bolsonaristas foram puxadas por torcidas e movimentos antifascistas nos 4 cantos do país. É fundamental barrar os encontros e marchas da extrema-direita para que fascistas não tenham espaço para fazer propaganda e recrutar novos membros para suas fileiras. Organizar a solidariedade, revidar avanços fascistas, tomar as ruas e impor consequências aos ricos e ao Estado para pressionar por mudanças estruturais é a única garantia de que não teremos nossas demandas amortecidas ou cooptadas por pretensas lideranças. Somente a ação popular e radical será capaz de defender comunidades de ataques fascistas e impedir que seus movimentos ocupem as ruas com suas ideias vazias e cheias de ressentimento. A luta é radical e pela vida. E só pode ser agora.